Então, a partir de agora a gente está gravando. Esse é o estudo do Paulo Estevão, livro psicografado pelo querido Chico, ditado por Emmanuel. E aqui nós estamos no grupo de estudo das obras doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis. Meu nome é Elaine, não está aparecendo aqui, deixa eu colocar, só está aparecendo Recanto. Então, deixa eu colocar aqui. Elaine. E junto com o André, nós somos os facilitadores desse estudo. Quem está conhecendo o estudo pela primeira vez, assistindo na gravação, na página do Recanto Espírita Sol de Assis no YouTube, tem todos os estudos anteriores, tanto do Paulo Estevão como do livro Boa Nova também. Então, quem tiver interesse em conhecer, é só ir lá e acessar que está tudo lá. Ó, Priscila chegou aqui, boa noite, Pri, Ricardo. Mas quem? Deixa eu ver. André, já dei boa noite. Boa noite, então, queridos. Então, vamos para o nosso estudo. Semana passada, a gente parou aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós vimos duas questões, né, do Livro dos Espíritos que o texto nos trouxe. A questão da justiça de Deus. Depois nós falamos também, eu não coloquei aqui, mas nós passeamos lá pelo Livro dos Espíritos e vimos sobre o egoísmo, todos esses comportamentos que a gente está vendo Saulo agora ser confrontado, né? Semana passada a gente então terminou nesse slide aqui, ó. No slide anterior, Abigail pedindo para Saulo para que ele não se desesperasse, né? Que estava claro que ela já estava no leito de morte e que o leito de morte era um leito de meditação, não era um leito de desespero, e que ele pudesse aproveitar desses momentos, que eles pudessem aproveitar desses momentos e realizar, né? Ali ó, a troca de mais uma vez, né? É interessante isso. Mais uma vez, agora em outra condição, mas mais uma vez a Abigail ali trocando com ele amores, né? Para todo sempre. Não mais como ela imaginava, mas agora um amor mais completo, mais amplo, né? Um amor espiritual. E Saulo ali resistente, não conseguindo compreender, não que ele não quisesse, né? Eu até arrisco dizer que ele até queria, mas a sua condição ainda não permitia que ele conseguisse compreender na amplitude ali o que ela estava falando para ele. E é interessante que eu comentei semana passada, e a gente vai ver agora mais um pouquinho nesse trecho que vai começar, que Emmanuel, de fato, ele fala para a gente que Saulo começa o seu despertar. Começa assim muito, muito lentamente, mas começa a olhar para dentro de si, a se arrepender, né? Então, esse slide aqui foi o último que a gente viu semana passada, onde a Abigail fala assim: Paulo, você está enganado. Eu não me sinto desanimada, porque ele estava falando: você está muito desanimada, você está se entregando, não se entregue desse jeito. E ela fala: não, Saulo, eu não estou desanimada, embora convicta da impossibilidade da minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios, foi o Messias dispensador de consolações, consolação e vida. Sua influência. Deixa eu mexer aqui. Sua influência renovou-me as forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. Então, nessa frase aqui foi que a gente parou semana passada. E agora continua.
O jovem não conseguia dissimular a irritação que lhe vagava na alma. Sempre o mesmo refrão, ele disse, né? Disse confuso, olha a confusão aqui. Invariavelmente a afirmativa de ter vindo para os infelizes, para os doentes, para os infortunados. Mas e as tribos de Israel não se compõem apenas de criaturas dessa espécie? E os homens valorosos do povo escolhido? E as famílias de tradições respeitáveis estariam fora da influência do Salvador? Eita, olha os questionamentos que Saulo traz agora, né? Levanta agora no seu pensamento. Ele falando, sempre vocês falando que esse Jesus veio para os doentes, para os infortunados e para os infelizes. Mas e as tribos de Israel? E o povo escolhido? E as famílias respeitadas? Se fosse nos dias atuais, ia falar assim, e a família brasileira? A família de bem brasileira, onde fica? Né? E as famílias de tradições respeitáveis estariam fora da influência do Salvador? E Abigail não se deixa levar, muito pelo contrário, ela tem prontamente, porque já está vivo no seu coração esse entendimento, e perfeitamente ela traz e fala para Saulo. Tenho lido os ensinamentos de Jesus, respondeu a moça com firmeza, e suponho compreender as tuas objeções. O Cristo, cumprindo a sagrada palavra dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. Olha que profundo que ela traz para ele, né? Falou, Saulo, eu tenho lido os ensinamentos do Cristo, tenho entendido que ele vem trazer, né, os ensinamentos assim, cumprindo a sagrada palavra dos profetas, que nos revela que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma. Ou seja, né, o que importa, na verdade, é a construção que você faz dentro do seu coração e não fora. A construção do reino de Deus é uma construção no coração dos homens. Então, isso para mim é que quer dizer, quando ela diz aqui preocupações, conjunto de nobres preocupações da alma. A construção do eu, né? Não a construção do mundo exterior, a construção do mundo material e tudo que com ele se carrega, né? As grandes colocações na sociedade, as grandes construções materiais, os grandes, né, conforto que se busca. Não é nada disso, Saulo. Não podemos conceber o Criador como juiz ocioso e isolado, senão como pai desvelado no benefício de seus filhos. E aqui ela coloca, de todos os filhos, né? Os homens valorosos, e aqui ela dá um puxãozinho de orelha, mas muito pertinente, né? Os homens valorosos a que você se refere, os forros de enfermidade e sofrimento, olha o que ela fala aqui, os forros de enfermidade e sofrimento, na posse das bênçãos reais de Deus, deveriam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir, a prol da felicidade dos seus irmãos. Olha o que ela está falando para ele. Olha, Jesus, né, nosso mestre, traz para a gente que Deus é um pai desvelado de todos os seus filhos. Ou seja, aqueles que estão numa situação, numa condição de vida melhor, são igualmente olhados por Deus.
E os filhos que precisam do seu amparo em razão da dor e do sofrimento são igualmente olhados por esse mesmo pai. E esses que você está me perguntando, né? Esses, então, por terem condição melhor, deveriam, na verdade, colocar em prática o amor de Deus para a felicidade e bem-estar dos seus irmãos, quando, na verdade, eles são os verdadeiros fermentos do sofrimento na sociedade. Meu Deus, olha o que ela está falando. Cadê o André? Andrezinho, meu amor, tá aí? Ah, a Ju chegou. Oi, Ju. Paola. Deixa eu ver mais quem. Colocou só o dedão, né? E a internet aqui tá bem ruim, por isso que eu tô quietinha também, mas eu cheguei a falar boa noite. Ah, meu amor, boa noite então. Heloísa tá aí. Ana, Eliane. Boa noite, Boa minha noite, linda. menina. Boa noite a Lani, todos. hoje eu vou ficar só aqui escutando, para não precisar, meu Deus, faltar, porque é muito ruim faltar essa aula, tá bom, meu amor? Tô aqui. Tá bom, tá ótimo. Que bom que você não vai faltar. Feliz. Não, não tô podendo não, falta não. Boa noite a Boa noite. Boa Vou noite, boa colocar. noite. Boa noite, meninas. Quem falou Elô? Boa noite, Elô. Vamos lá então, vamos seguir. André, sobre isso aqui, quer falar alguma coisa? Sobre esse trechinho? Eu já vou passar para o outro. A gente caminhar no texto. Não, a gente sempre fala, né, que para o povo judeu a expectativa messiânica era totalmente diferente daquela que Jesus representava, né? Saulo esperava um Messias que viesse com pompas mundanas, que viesse construir um reino mundano, né? Então, ele não compreende um Messias que vem para os desvalidos. Que papo é esse? Que o desvalido pode contribuir, né, para um reino de Deus? Ele só atrapalha, né, o pensamento dele, né? Então, ele vai tomando choque de realidade para o verdadeiro Messias, né? Como veio. Que é aquele que foi profetizado por Isaías, que a Helene já trouxe pra gente, né? Pois é. E engraçado que até hoje, né, de uma certa forma, às vezes eu passo é, diante, assim, de determinados locais religiosos e eu vejo uns chamados, assim, totalmente voltados para o lado material, né, para abundância material, para prosperidade material. Então tem muito isso, né, que é olhado por Deus aquele que prospera desse ponto de vista, né? Nesse aspecto material. A gente tem muito forte isso ainda dentro de nós. E aquele que passa por problemas, aquele que passa por dificuldades, é como se esse não merecesse, né? Não estivesse passando por isso, porque não merece a benção de Deus, não merece o olhar de Deus. Mas aquele próspero, sim, né? Então, até os dias de hoje, de uma certa forma, a gente tem esse olhar do Deus que é presente na vida em abundância. Não a abundância espiritual, né? Mas a abundância material. E no slide anterior, ele pergunta, né? Mas peraí, Jesus só veio para eles? Não, Jesus veio para todo mundo. É que aqueles já estavam mais propensos, né? A ouvirem sua mensagem. Mas necessitados são todos, né? Não é por causa que a pessoa tá na atual encarnação aparentemente bem, que ela não seja uma necessitada espiritualmente falando, né? E que Jesus não tenha vindo para ela. Jesus veio para todos, né? Mas eles são terrenos mais áridos, né? E essas pessoas em sofrimento, evidentemente, são terrenos mais férteis, né? Basta. Qual é mais fácil falar de Jesus numa balada, num show ou num hospital, num asilo, né? Então a gente consegue ver isso claramente, né? Jesus opta por esses porque encontraria mais terreno fértil. Não que, nosso caso, nós fomos aqueles que não escutaram no primeiro momento, mas despertamos futuramente, né? Depois de alguns séculos, mas despertamos, né? Então essas sementes preservaram. Muito bom. O jovem não conseguia dissimular a irritação que lhe vagava na alma.
Sempre o mesmo refrão, disse com... Ah, esse aqui eu já li, né? Não, esse aqui eu já li, peraí. É que eu tô passando de um lado. Ah, tá. Agora é esse aqui. E aí Abigail continua. Mas no mundo temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração. Eu achei muito interessante essa colocação de Abigail, né? Porque numa só colocação, Abigail já traz aqui para a gente alguns conceitos, né? Que a gente comumente é, estuda na doutrina espírita, né? Que é justamente essa centelha divina que há dentro de nós e que nos impele sempre ao progresso e ao bem. Porém, a gente ainda insiste em deixar sobressair as tendências, né, que o inimigo que se instala em nosso próprio coração, que são as nossas próprias mais tendências, né, os nossos próprios vícios, e aqui ela vai falar muito claramente o egoísmo. Então ela diz: no mundo temos contra nossas tendências, ou seja, a nossa tendência é o bem, né? É a extensão, é o progresso, é se elevar para Deus. Porém, a gente tem é, os nossos próprios inimigos, né? E a gente deixa que eles prevaleçam sempre. O egoísmo ataca a saúde, o ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. Tá com a mão levantada ainda ou de novo? Né? Eu fico sempre confusa. Sim, é o quê? Sim, eu levantei. Então pode Mas pode, falar. mas pode concluir, depois eu falo. Não, pode falar, amiguinho. Não, não, eu que chamei minha atenção, além desse ponto que você falou de a lei de progresso, né? Nossa centelha de vida nos puxa para as tendências superiores, como você falou. Mas achei fabuloso ela colocar o inimigo como as próprias imperfeições. Por causa que, se a gente perguntar para os encarnados, eu tenho certeza que cada 10 encarnados, 9 vão falar que o inimigo é exterior. É o obsessor, é o diabo, é o governo, é os traumas da mãe, enfim. Essa mentalidade de entender que o nosso principal inimigo está dentro de nós, que é o que precisa ser combatido, é uma mentalidade muito madura, na minha opinião, para um espírito que já mostra uma grandeza muito grande, sabe? A gente começa a entender que o inimigo, e é o que a doutrina espírita sempre nos bate na tecla, né? O inimigo não está fora, não tô aqui para combater o mundo, combater a Bia, a Luz, a Kátia, é combater a mim mesmo, né? Minhas próprias imperfeições. Aquilo que eu vejo de ruim na Bia, não é que eu tenho que combater, ao contrário, eu tenho que combater em mim. Porque provavelmente eu tenho aquilo que eu tô vendo na Elaine, o que eu tô vendo na Elaine de imperfeição, muito possivelmente estou projetando é uma projeção que tem em mim, que é uma sombra minha, né? Então eu achei muito legal isso, por causa que é a grande curva na evolução do espírito, né? Parar de culpar o outro e puxar as rédeas da evolução para falar, não, agora eu sou o artífice, eu sou o responsável pela evolução, eu vou trabalhar interno. Saulo, aqui nessa época, ainda lutava muito externamente, ele brigava com os outros externos, né? E aí a gente vê quando ele vira Paulo, o combate dele vira totalmente para dentro, ele para de lutar contra os outros, tentar convencer os outros, enfim. E ele começa aquele trabalho de bom combate, como ele vai falar nas cartas, nas suas cartas, né? De tentar fazer o bem que ele queria, mas às vezes não conseguia, né? Então já mostra uma alma que depois foi entender que o verdadeiro inimigo não tá fora, tá dentro. Aí tem aquela frase do Khalil Gibran que eu sempre cito, né? Que eu gosto bastante, que ele fala assim, né, que o divino mandou que amássemos os nossos inimigos. Então eu fui e amei a mim mesmo. Porque no fundo, nosso inimigo, o grande inimigo é nós mesmos, não tem segredo, né? Não é o outro, não é o governo, não. O outro é só uma projeção do que de mim mesmo, né? Enfim. Obrigado. Muito bom, amiguinho. E olha, só complementando um pouquinho isso que você falou, né? Que a gente sempre
tem que olhar para dentro dos nossos erros, nossos inimigos e tal. A gente, assim, a gente tem já alguns parâmetros do que seria um comportamento, comportamento bom, né? Um comportamento condizente com os ensinamentos do Cristo, e aqueles que não são. E mesmo quando eu tô falando isso que você está falando, que a gente tem que combater dentro da gente, mesmo quando a gente olha no comportamento do outro e consegue já identificar, porque uma coisa é você identificar, outra coisa é você agredir, né? Mesmo quando você consegue identificar no comportamento do outro uma tendência ao mal, ainda assim você tem que olhar para dentro de você. Em que sentido? Nesse sentido que você está falando, né? Do porquê que isso me incomoda, e também do olhar para dentro de você, no sentido de que, será que eu também já não agi assim? Né? Seja nessa vida, seja em outra, será que eu tenho o direito de apontar, ou de agredir, ou de ferir? Né? Então, mesmo quando o outro está errado e a gente identifica isso, porque a gente já tem condições de identificar isso, né? Mesmo quando o outro está errado, o nosso comportamento ainda assim tem que ser voltado para dentro de nós, né? Isso também é muito E difícil. é muito comum, né? Eu tô estudando de segunda-feira um estudo da Joana de Ângeles, né? E o rapaz um psicanalista, então ele tava falando agora há pouco das defesas do ego, né? E uma dessas é a projeção. A gente coloca no outro o que a gente não quer aceitar em nós. Então é batata. Tudo que não nos incomoda no outro, incomodar no sentido de tirar nosso sono, me dar raiva. Nossa, sempre que eu vejo aquela pessoa, né? A maior parte das vezes a gente está projetando. É algo que está em nós, que a gente não quer enxergar, né? Então a gente identifica no outro. Então o outro é um mecanismo muito bom para nosso autoconhecimento. Que o outro faz eu sentir, né? Por que ele faz eu sentir? Ele tem esse poder de me fazer sentir assim, né? Então a gente tem várias ferramentas, mecanismos internos mesmo, que são as defesas do ego. Por exemplo, a racionalização, que é um mecanismo. Ah, eu faço isso, mas todo mundo faz. Ah, não, mas tipo assim, a gente tem vários mecanismos de que nós mesmos atrasamos nossa evolução, né? Se a gente for pensar, a gente projeta no outro, enfim. Então, perceber o, a imperfeição, nossa, já é meio caminho, porque a gente tem muita dificuldade de perceber aquilo que está dentro de nós. É muito difícil. É muito mais fácil, como Jesus já falava, né, mas em outros termos, ver o cisco no olho do outro do que o argueiro no nosso. É muito mais fácil. Eu consigo ver com uma facilidade enorme o defeito da Bia, da Kátia, da Elaine, mas os meus é muito difícil. E não é autoconhecimento. Eu vejo muito espírita, autoconhecimento, não, eu sou orgulhoso. Tá, não é só isso, é cavar mais fundo, né? Como que o orgulho se manifesta em mim? Como que o ciúme se manifesta em mim? Por quê, né? Enfim, cavar mesmo, não é? E é trabalho de encarnações, não é? Ah, virei espírita em uma encarnação e me conheci. Não existe isso, né? É Não. trabalho profundo mesmo, é bem complexo mesmo. Olha, o nosso amigo Nicolas, alguns conhecem ele aqui, né? O André conhece, a Gil conhece, a Bia conhece. Ele fez uma postagem hoje, eu achei mas tão legal, que eu falei, eu vou ter que postar também. Que diz assim, ó, ninguém se cura daquilo que finge que não existe. Ignorar o seu problema é alimentar um futuro com ele. Gente, eu achei isso aqui perfeito. Ninguém se cura daquilo que finge que não existe. Por quê? Às vezes, a gente até consegue, eu sempre digo, identificar já é difícil. Identificar um orgulho, uma vaidade, já é difícil. Às vezes a gente tem comportamentos que a gente não consegue perceber que na origem daquele comportamento tem uma vaidade, ou tem um orgulho, né? Então, identificar já é difícil. Quando você identifica, às vezes, é isso que o André está falando, às vezes você nega, às vezes você finge que não existe, às vezes você tenta desculpar,
né? Ah, mas eu sou assim porque na Ah, mas todo mundo infância, sei lá o faz. que Ah, que não, mas aconteceu. eu faço isso pro bem, não sei o quê, do centro, mas no fundo ele sabe que é ruim, mas todo mundo faz, o jeitinho brasileiro, não sei o quê. Eu pago minha empregada mal, mas, enfim, tipo assim, as pessoas muitas vezes sabem de onde tá cometendo um erro, mas dá uma desculpa, como a Helene falou, né? A gente é muito bom nisso, de Em tentar se driblar, desculpar, né? Nossa própria consciência. em E se desculpar. Não, exato, é arrumar desculpa perante a nós mesmos, né? Eu achei muito interessante. Ó, na próxima frase, a Abigail vai falar exatamente o que você falou, André, ó. São poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura, como raríssimos são os que trabalham a revelia do aguilhão. Ou seja, né? Por um ou por outro lado, a gente sempre tem que estar sendo empurrado para poder se lembrar da proteção divina. Então, ó, são poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura. E são, né? O mundo vicia muito o nosso olhar, distrai demais a gente. Então, quando tá tudo bem, né? Quando a gente está bem, feliz, de bem com todo mundo, indo para a festa, indo para o shopping, indo viajar, indo curtir a vida, né? Não tem ninguém doente, não tem ninguém, né? Quem é que vai dificilmente, né? Vai passar, deixa eu fazer uma prece aqui então, já que tá tudo bem. Agora, quem é que não vai, no momento da dor, né, da doença, do sofrimento, falar, meu Deus, e se ajoelhar e pedir, né, e rezar? É isso que a Abigail está falando para ele, olha. Isso demonstra que o Cristo é um roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e orientação para as almas criteriosas, chamadas por Deus a contribuir nas santas preocupações do bem. Deixa eu ver se vai andar aqui. Eu sempre me enrolo quando eu tô com duas telas. Foi para trás, tá vendo? Para frente, aqui. Pronto, agora foi. Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio, mas a conversação exigira da enferma maior esforço e consequente fadiga. A respiração tornara-se difícil e não tardou que o sangue lhe borbotasse do peito em prolongada hemoptise. Aquele sofrimento adornado de ternura e humildade comovia e exasperava profundamente o noivo. Compreendeu que seria impiedoso atacar perante a noiva aquele Jesus que lhe cumpria perseguir até o fim. Não queria crer que a sua Abigail estivesse nas vésperas da morte, não conseguia aceitar. Preferia arcar o futuro, encarar o futuro com otimismo. Ele estava com dificuldade de aceitar esse momento, né? Miguinho, vamos fazer o seguinte: abaixa a mão. Não, eu só falar que é, eu acho que é claro que Saulo está impressionado, porque te vê até então, antes desse deserto desse deserto íntimo que Abigail tá passando, Abigail era uma pessoa, era uma menina. Agora te vê uma mulher, né? Uma maturidade espiritual, as falas delas são muito mais espirituais do que antes, né? Te vê Abigail antes do abandono e depois, agora é outra pessoa. Achei muito interessante essa evolução que ela teve, né? Em tão poucos meses. Muito. Uma fortaleza, né, que ela se tornou. Nossa. Como que o Evangelho de Jesus e esse sofrimento, né, esse momento de, não de sofrimento, mas esse momento de despertar, porque a gente não está vendo sofrimento nela aqui, né? Ela disse, eu sofri, me senti sozinha, abandonada, tão logo eu retornei, mas depois que o Evangelho veio às minhas mãos, eu me tornei firme, né, com a certeza com a certeza e com o esclarecimento do porquê que a gente está aqui. Então, realmente, amigo, se a gente retornasse lá no texto, no livro, e visse os diálogos dela com Saulo antes,
Seriam diálogos mais brandos, né? Mais até de menina Inocência, mesmo, né? Mais é, inocentes. Aqui não. mais Aqui ela é a ingênua. própria fortaleza espiritual, né? Já é uma fortaleza Exato. espiritual. Uma certeza firme dentro do seu coração. Bem, bem observada. Restabelecida, Fala ia voltar aos seus antigos pontos de vista. Então, Saulo está irritado, mas ao mesmo tempo ele está triste de ver ela assim, não quer confrontar ela nessas ideias do Cristo, que ele até então está firme de perseguir até o final, mas também não quer perder esses momentos ali ao lado dela, sem inflar no seu coração a vontade de viver, de não se entregar, né? De prosseguir essa caminhada, já que ele retornou agora para ter ela de novo. Então está falando aqui, depois que ela tiver restabelecida, ele ia fazer ela voltar aos seus antigos pontos de vista. Agora não. Não toleraria a intromissão do Cristo no santuário doméstico. Ou seja, né, se ela se restabelecesse, se eles casassem, fizessem, ele com esse pensamento de não ia tolerar, ainda se não ia tolerar que ela trouxesse para dentro de casa as ideias do Cristo como Messias. No esforço introspectivo, entretanto, concluiu que precisava dar uma trégua aos seus pensamentos antagônicos para cogitar dos problemas essenciais da sua própria tranquilidade. A jovem enferma, após a crise que durara minutos longos e tristes, tinha os grandes olhos serenos e lúcidos. Contemplando-a naquela doce atitude de suprema resignação, Saulo de Tarso experimentou enternecedoras comoções íntimas. Seu temperamento arrebatado entregava-se facilmente às impressões extremadas. Aproximando-se mais da noiva amada, tinha os olhos úmidos. Desejou acariciá-la como se o fizesse a uma criança. E aí ele murmurou: Abigail, não falemos mais de ideias religiosas. Perdoa-me. Recordemos nosso porvir de flores. Esqueçamos tudo para consolidar as melhores esperanças. Quem diria, hein? Doutor Saulo sendo humilde pela primeira vez. Não Cara, é? eu sei que nunca me fez esse realmente. Tá bom. Pensei que na primeira fase do livro não ia ver isso. Não. Já foi uma vitória. Pedir perdão, nossa. Não é? E as Então, mas palavras. ele pediu perdão porque ele estava querendo a vaidade de ter Abigail, né, gente? Ah, não. A intenção por trás é Vamos não, ver. é já outra. Mas Vamos existe o ver, perdão. É, Paola, ó, vamos ver. Vamos seguir um pouquinho mais no texto. Vamos ver o que a Amanda vai falar para a gente sobre isso. Ó. E as palavras lhe borbulhavam ardentes de emoção, ou seja, não eram proferidas da boca para fora, como a gente costuma falar, né? As palavras lhe borbulhavam ardente de emoção. O carinho que evidenciavam era um sintoma do arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam agora no espírito angustiado. Opa, eu acho que há um despertar sim, hein, amiguinha Paola? Emmanuel está falando para gente que o arrependimento começava a surgir, sim, no coração de Saulo, né? E lá atrás a gente já viu outros sintomas, se a gente, assim a gente pode falar, desse iniciozinho do despertar. E o despertar é lento, sim, é confuso mesmo, né? Como o André já falou aqui, como a gente já falou, é confuso. É misturando orgulho com remorso, é misturando vaidade com arrependimento. Porque é confuso, porque a evolução não é um salto. Você não dorme orgulhoso e desperta humilde, né? Então, há sim uma confusão. A confusão, ela é natural do espírito que desperta. Quem já leu
uma narrativa, e aí eu cito vários, né? André Luiz, O Céu e o Inferno e tantas outras. Quem já leu uma narrativa do espírito que desperta logo após a morte no plano espiritual, não é raro, às vezes, que há esse tumulto, né? Por quê? Porque é difícil, não é fácil. E Saulo está passando por esse processo, só que ele está passando por esse processo em vida. Ó, lá no Livro dos Espíritos, vamos lá, rapidinho, pegar para dar uma olhadinha. Ó. Semana passada, a gente visitou a parte lá que fala do egoísmo, que está dentro das leis morais, né? Da perfeição moral. Aí fala das paixões, a gente falou um pouquinho do egoísmo, mas lá para frente, aonde fala no capítulo 2 das penas e gozos futuros, tem um textinho que fala assim, ó, expiação e arrependimento. Não é, tá? Vamos entender. Não é o arrependimento que está falando aqui no Livro dos Espíritos, nesse trecho aqui que eu tô, não é esse início de arrependimento que Saulo está sentindo. Mas na origem, é o sentimento, né? O arrependimento é um dos sentimentos que vai despertar o espírito, sim, para a transformação. Aqui, ó, expiação e arrependimento. O Kardec pergunta: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Aí os espíritos falam no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, sim, o arrependimento é o início do espírito discernindo entre o bem e o mal. E o mais importante, entre o bem e o mal no comportamento dele. O mais importante e também o mais dolorido. Porque esse despertar do espírito para os seus próprios erros é o mais dolorido de todos, né? Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Kardec perguntou. Aí os espíritos respondem: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Ou seja, quando ele se arrepende, desperta para o arrependimento no plano espiritual, daí vem a vontade de uma nova encarnação. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Esse estudo do despertar, do arrependimento, da reparação, da expiação, né? É um estudo muito proveitoso, né? Muito difícil de se fazer, porque ainda é muito mal entendido, né? A questão da expiação, do expiar, da prova, né? Tudo muito, às vezes, há muita confusão sobre isso, mas muito necessário da gente compreender, porque aqui é a origem do entendimento de várias questões, de que Deus não castiga, de que o nosso julgador é a nossa consciência, né? Daqui a gente puxa um fio que, ó, é infinito, né? De tanto que tem para a gente estudar sobre isso. Mas eu quero frisar aqui no arrependimento, que é o que Saulo está começando. Gente, andei um monte de... Ah, tá. Aqui, ó. O carinho que evidenciava era sintoma do arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam agora no espírito angustiado. Entretanto, como se fora presa de singular abatimento, depois do esforço despendido, a jovem de Corinto estava lânguida, receando prosseguir no colóquio em virtude dos acessos de tosse que ameaçavam frequentemente. O noivo, preocupado, compreendeu a situação e, apertando-lhe as mãos transparentes, beijou-as enternecido. Precisas repousar.
disse com inflexão carinhosa: não te preocupes por minha causa. Dar-te-ei de minhas próprias forças. Breve estarás restabelecido. E depois de envolvê-la num olhar cheio de gratidão e infinita ternura, rematava. Gente, o Saulo do início desse diálogo é outro já, né? Aquele que chegou e falou assim: olha, desci do meu orgulho de homem para vir aqui. Já é outro, né? Ela amoleceu o coração dele. Como que amoleceu, né? E como que é. Porque o que que amoleceu o coração de Saulo aqui? O jeito dela, né? Como ela recebeu a docilidade, o amor. Um conjunto de. Para mim, assim, para mim, amigo, um conjunto de coisas, né? De primeiro, o amor borbulhando no coração dele, que é verdadeiro, né? Como o Ricardo gosta de falar, eu acredito no amor dele. Já, o Ricardo tá aí ainda? Deixa eu ver se o Ricardo tá. Tá, Ricardo tá aí, né, Ricardo? O Ricardo sempre gosta de falar É isso, isso que aí, acredita. é Que isso aí. acredita. Ele ama, ele ama, ele ama. Do jeito dele, mas ele ama. Exatamente, do jeito dele, mas ele ama. Então, primeiro de tudo para mim, né, o amor, que é verdadeiro e que ele sente por ela. Porque, para mim, a gente pode citar um monte de coisas aqui que está movendo Saulo para esse início de transformação. Um monte. Mas, gente, a origem de toda transformação é o amor. A origem de toda transformação é o amor. Nesse momento, é o amor de Saulo por Abigail. Mais à frente, a gente vai ver um amor incondicional de Paulo de Tarso pelo Cristo, né? Mas nesse momento o que move é o amor. Então, sim, Saulo, ainda nesse momento, né, duro ainda, com o egoísmo e a vaidade ainda falando mais vivo em seu coração, ainda assim o que move ele é o amor. Olha que bonito. Já, né? Já é o amor que move ele. E aí, né, a dor, o remorso, ver Abigail nessa condição, né? Tudo isso está sensibilizando esse coração. Mas é muito bonito, eu acho, pensar que já é o amor que move ele, né? Essa pedra ainda, que ainda vai ser tão trabalhada ainda, né? Ainda vai ser tão dilapidada, mas já é o amor. Para o amor não tem barreiras, não é? Não é, Elane? O amor vence todas as barreiras. Não tem, não Não tem. tem. Me perdi no texto. Precisa repousar, tá. Voltarei a ver-te todas as noites que possa afastar-me de Jerusalém. E logo que puderes, voltaremos a ver o luar lá no jardim, para que a natureza abençoe os nossos sonhos sob as vistas de Deus. E aí Abigail fala, né? Sim, Saulo, disse pausadamente. Jesus nos concederá o melhor. De qualquer modo, no entanto, estarás no meu coração, sempre, sempre. O doutor da lei ia despedir-se, mas refletiu que a noiva nada lhe dissera com referência ao irmão. A generosidade daquele silêncio impressionava-o. Preferia ser acusado, discutir o feito com as suas penosas circunstâncias, para que também se justificasse. Mas, em vez de reprimendas, encontrava carícias. Em vez de exprobações, uma tranquilidade generosa com que a meiga jovem sabia ocultar as profundas feridas que lhe iam na alma. Ou seja, né, o exemplo também dessa amorosidade de Abigail mexia com o coração de Saulo. E ele queria ser confrontado, né, nesse aspecto do irmão, né, do que ele fez com o irmão, porque no confronto ele ia poder se justificar, ele ia poder, né? Mas ela não precisa disso. Fala, André. Fala, amiguinho. Não, uma coisa que me deixa bravo. Quando eu
eu planejo toda uma defesa na minha mente. Não, porque eu vou chegar pra pessoa, vou falar isso, aí a pessoa fala isso, eu falo aquilo. Aí eu chego lá e a pessoa não quer brigar comigo. Então acho que Saulo ficou meses planejando o que falar pra ela. Não, eu vou falar isso porque não, porque eu fiz isso com ele por causa disso, disso, disso. E no final nem entrou nessa contenda, né? Eu lembro que minha mãe que é assim, né? Não, porque eu vou chegar lá na loja pra trocar o produto e ele não vai querer trocar, eu falo isso. Aí chega na loja, a pessoa troca, nem briga tem. Quer dizer, a gente planeja uma briga que nem existe, né? E às vezes a gente constrói na nossa cabeça situações que não existem, né? Às vezes Exato, já. uma palavra, uma colocação que a outra pessoa fez, a gente se sente agredido, a gente formula a defesa, a gente pensa no que a gente vai falar, e quando a gente vai de fato, percebe que a pessoa nem percebeu aquilo, né? E é claro que Saulo esperava que ela tocasse no assunto, então ela já tinha preparado uma coisa, já tinha pensado. Ele não é tão ingênuo assim, né? Que não fala claramente, né? Mas é interessante que ele queria se justificar, acho que não só para ela, mas para a própria consciência dele também. Não é, Com ela certeza. ela é também importante, mas é para si mesmo também, porque às vezes a gente quer se justificar para o outro, não tanto pelo outro, mas para nós mesmos, sabe? Que ele sabia que estava errado. Sim, isso é muito comum, né? A gente querer se justificar pra gente, não pro outro. Muito comum. Ó, tá bombando aqui o chat, eu não tô vendo. Já, ó, Ricardo, falou, já ouvi uma frase mais ou menos assim: o pior desafio do homem é ter certeza que sabe algo que ele verdadeiramente não sabe. Muito bom, muito Sócrates bom. vai dizer que a pior ignorância é a ignorância de não saber que é ignorante. É verdade. Ó, a Paula falou assim: sim, há o arrependimento. E ficamos lá e cá por muito tempo. Vamos aprendendo por muitos anos. Exatamente, Paula. A gente fica lá, fica cá, fica lá, fica cá. Olha, há situações até, eu vou contar para vocês, é, que às vezes a gente deixa passar o momento do arrependimento, né? Por exemplo, você brigou com alguém, discutiu. Esfriou a cabeça, você percebeu ou que você não estava tão certo, ou que a pessoa não estava tão errada, né? Mas fica aquele orgulho. Quem vai falar, né? Quem vai chamar para esclarecer? Ou às vezes até um medo, tá? Nessa situação minha, na verdade, foi até meio que um medo de como que a pessoa iria reagir. Porque depois que você passa por uma situação chata, é difícil você voltar a tocar naquele assunto, né? Então, como que a pessoa vai reagir? Será que ela vai te receber bem? Mesmo que seja para você falar o bem ou falar que ela estava certa, né? Enfim. E aí passou a situação. E até hoje eu não tenho mais, né, contato com essa companheira. E se fosse hoje eu faria totalmente diferente, né? E porque no momento passou, eu deixei passar, né? Por isso, do se arrepender, do não querer voltar atrás na hora, e deixar passar, e deixar passar, e deixar passar, e foi embora. Em algum momento a gente vai né, vai ter que se reencontrar de novo. Mas passou. Então, isso também é importante, né? Eu não deixar passar. Ó, a Eliane colocou aqui: o amor cobre multidão de pecados, como o próprio Paulo vai falar, né? Depois. Dar o braço a torcer, exatamente, amigo, dar o braço a torcer. Isso é muito difícil, né? Muito difícil. Então, ele foi o que o André falou. Ele queria ali, na verdade, ele queria se justificar mais para ele mesmo, né? Já foi ali com certeza pensando no que ele ia falar para Abigail, no que ele ia se desculpar ali com ela, porém não precisou disso, porque a Abigail não tinha. Olha o que ela vai falar para ele. Para a gente terminar aqui, Abigail exclamou algo hesitante. Antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste pela morte Não, de Estevão. não, não mudou pra gente. Não mudou? Peraí. Não. Eu tô com duas telas, eu fico com essa. Ah, peraí. Aqui, Agora sim. pronto, foi.
é, exclamou algo hesitante. Antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste pela morte de Estevão. Nunca mais pude falar-te das contingências que me levaram a tão triste desfecho. No entanto, estou convicta de que tua bondade olvidou minha falta. E aí ela responde: Por que te recordas disso? Respondeu-lhe, esforçando-se por manter a voz firme e clara. Minha alma está agora tranquila. Gesiel está com Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso. Que poderia eu reclamar de minha parte? Se Deus tem sido tão misericordioso para comigo, ainda agora estou eu aqui, agradecendo ao Pai justo, de todo o coração, a dádiva da tua presença nessa casa. Gente, olha isso. Ele foi preparado para ser agredido, né? Talvez até escorraçado, né? Negado nessa casa, negado por Abigail. Ele foi preparado para isso e olha o acolhimento que ele recebe de Abigail. Ela não só não o agrediu, não o acusou, como ela disse que estava feliz e agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma vez poder estar com ele ali naquele momento. Há Ela é muito uma, vinha ela é uma santa, né? Uma santa mulher. E ama de verdade ele. há muito vinha pedindo ao céu não me deixasse morrer sem te rever e ouvir. Fala, André. Não, tava pensando igual a Bia. Quem que na posição dela, que perde a família toda, o irmão querido, enfim, e ainda agradece a Deus, tá morrendo, leito de morte, e ainda tem gratidão a Deus, né? Como eu te disse agora há pouco, é muito fácil lembrar, com- enfim, é te agradecer a Deus quando tá tudo bem, quando a gente tá tudo conforme a gente quer. Mas agradecer a Deus numa situação como ela é só para almas elevadas, né? Porque é difícil mesmo, né? A gente pensa, nossa, Deus deve estar me castigando, me amaldiçoando, me abandonou, como algumas pessoas falam, né? Enfim. Ela não, ela vai lá e agradece. É uma santa, como a Bia disse. Concordo com a Bia. Um espírito desperto, né? Um espírito desperto Exato. que já alcançou o equilíbrio, entendimento, o amor, né? E, de fato, há um amor entre esses espíritos, né? A gente sabe que há um amor ali entre eles. Mais à frente ainda, nesse trecho, nesse capítulo, a gente ainda vai ver muito claro isso, né? Essa união que há, essa, essa união mesmo, né? Desses espíritos que têm uma missão em comum. Bom, vamos encerrar aqui então hoje. Deixa eu descompartilhar aqui. Minha Mas chave. tem 6 minutos ainda. Tem. Mas a gente já. É porque eu terminei aqui o slide de hoje, e hoje a gente termina um pouquinho mais Ah, cedo, tá. porque eu tô de plantão, Ah, não sabia. tá bom? Mas pode falar, amiguinho, se você quiser falar, colocar, quem quiser colocar mais alguma Não, coisa, eu pode queria falar. falar que eu tô cansado de falar, eu gostaria de ouvir a Kátia. A Kátia, fala, Não, Kátia. não, brincadeira, Kátia. Kátia, o que que você acha que mais move Saulo nesse momento? Você acha que ele está se transformando? Já é um início da transformação? Ih, não tá saindo só seu som. Ixi, Kátia. Eu chamei a Kátia porque eu vi a rosto dela. Mas pode ser a luz, que agora a luz apareceu também. Não, peraí, deixa a Kátia falar, ela tava falando. Não, não tá. Teu áudio Não? não tá bom. Ah, que E pena. eu Fala, acho que a Luz, Kátia quer tá. falar, Luz? Olha, gente, sinceramente, ele é, ele tem os momentos dele aí de alto e baixos, mas eu acho que ele já está chegando já um bom senso da consciência, né? Ah, concordo. É, porque Tá- quando a consciência pega, meu filho, não tem como fugir, não, né?
que nem diz um amigo meu, nós somos marcados a ferro e fogo, quente, essas leis divinas e essa consciência dentro de nós. Eu acho que é isso que agora ele vai passar a conhecer melhor, que até agora acho que eu conheço muito pouco dela. Estou tentando conhecê-la, mas não está fácil, não. Muito bom. E a gente é assim, né? Como eu falei, a gente é assim. O nosso despertar é assim, é tumultuado, é conflituoso. A gente sente, uma hora a gente sente dor, remorso, na outra a gente está se justificando quando o André falou uma atitude que lá atrás a gente já tinha pensado que não estava legal, né? Ai, por que que eu fiz aquilo? Ah, mas também fulano fez isso, fez aquilo, né? Então a gente também tem esses altos e baixos, né? Então Saulo, gente, eu acho que Saulo, ele é tão fascinante para gente. A história de Saulo, o despertar, a transformação desse espírito, ela é tão fascinante para gente, porque a gente se vê muito nesse comportamento dele, né? Só que assim, Saulo compactou numa vida o que a gente às vezes leva vidas e vidas para transpor, né? Saulo fez ali, ó, compactou ali também, porque é um espírito muito forte, muito fervoroso, não é? Mas Apesar de ser turrão, é inteligente a beça, né? Então ele compreendeu tudo assim, ó, ele aprende rápido. sim, exatamente, ainda tem isso, né, Bia? Um Tem uma espírito inteligência fora do que, comum, né? exatamente, um espírito que, embora ainda está tateando, né? Não digo, tateando assim, nas questões morais, na questão intelectual já estava lá em cima, né? E a gente sabe que a característica do espírito quando alcança o seu grau de evolução é a intelectualidade e a moral, né? Não deixa de ter intelectualidade, ele tem intelectualidade, mas a moral também. Mas essas duas características do espírito não evoluem nem da mesma forma, nem na mesma direção, na mesma direção, sim, não no mesmo momento, na mesma intensidade. No Não, mesmo às vezes ritmo. evolui muito no mesmo ritmo, muito a intelectualidade e a moral está lá embaixo. Ou a moral está lá em cima, a intelectualidade precisa ser ainda trabalhada. Mas muito bem dito pela Bia, Saulo já era um espírito de muita capacidade Agora intelectual. eu consegui. Oh, que bom, Kátia, então fala. Eu ia dizer que eu fico muito caladinha porque a minha cachorra fica latindo demais e eu não gosto de incomodar vocês. Mas uma coisa que me pegou muito quando você rápido, quando você trouxe o livro dos Espíritos, que você fez a pergunta sobre se consegue ter, se é no despertar, né? A consciência é despertar no plano espiritual ou antes. Eu acho que para ele aqui o impedimento dele se tardou pela culpa que ele carregava, né? Porque o amor dele fala alto, mas a culpa dele arrumava, ele se autossabotava. Ele ficava justificando com a posição dele, ele se justificava para ele mesmo. Então, Sim, quando ele resolveu passar por cima de tudo e ir até ela, ele ainda foi com aquele pensamento machista, né? Não, mas quando estiver em casa, que a gente obtiver o matrimônio, não, vai ter que deixar de lado o Cristo. Mas depois ele foi amolecendo de novo. Então, como você falou, entre altos e baixos, né? Aquela oscilação de consciência e aceitação. Mas é só, sim. desculpa. Sim, imagina, foi ótimo. Exatamente isso, Kátia. A aceitação, a culpa, depois o arrependimento, depois a raiva, depois o orgulho, depois é um misto, né? É um desequilíbrio, de fato, né? É o nosso estado em desequilíbrio ainda. Enquanto a gente está caminhando para evoluir, a gente ainda está em desequilíbrio. E o desequilíbrio é isso, é lá e cá, né? É dia e noite, é dia e noite. Ó, a questão que eu falei do Livro dos Espíritos, para quem tiver curiosidade depois, ela começa na 990, tá? Na questão 990. O título é Expiação e Arrependimento. Vale a pena depois dar uma lida lá.
E essa inteligência de Saulo é um exemplo vivo, uma prova da existência da reencarnação. Numa encarnação, não dá para você desenvolver tanta inteligência. Você precisa de várias vidas sucessivas, de várias reencarnações para desenvolver essa inteligência que ele tinha, entendeu? De várias idas e vindas, né? De muito estudo, muitas experiências diferentes, né? Para poder desenvolver o intelecto. Muito bom, Bia. Por isso que a gente perambula, né? Pela medicina, né? Pela ciência, né? Nascemos cientistas, nascemos médicos, nascemos professores, nascemos agricultores, nascemos uma gama de experiências e todas elas vão enriquecendo o nosso conhecimento, né? Quantos espíritos a gente vê, fala assim, fulano era matemático, ó, Kardec, nessa vida de Kardec, né? Quais os títulos que Kardec já sustentava numa vida só, né? Muitos, né? Cientista, professor, né? Pedagogo, olha, muitos, né? Escritor, tradutor, né? Várias línguas. Olha aí, Poliglota, olha o poliglota. conhecimento, Falava né? várias línguas. Muito bem lembrado, Bia, E ele exatamente. também ele também entendia de gramática francesa, ele escreveu uma gramática francesa, um livro de matemática. Ele Ele era escrevia, matemático ele tinha vários livros didáticos, né? isso, ele era enciclopedista, né? Porque ele era discípulo de Isso, Pestalozzi. e muito respeitado, né? Da escola de Pestalozzi, né? Muito Isso, respeitado. Que era um ele estudou educador muito respeitado na Suíça, né? exatamente. Ele também era químico, físico, e quando veio a doutrina espírita, ele estava estudando magnetismo. Muito bom, muito bem lembrado. Meninas, Luz, você faz a prece para a gente hoje, minha querida? Faço. Ai, que bom. Então vamos. Vocês estão me escutando? Sim, Vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Senhor do Universo, nosso Senhor da Luz, dizer para Ele a nossa eterna gratidão pela chance que nos deste da reencarnação. E agradecer também ter mandado para nós o seu único filho na Terra, por nós, porque trouxe tantos ensinamentos, amor, compaixão, humildade, simplicidade. Nossa eterna gratidão, Senhor da Luz, Senhor do Universo. Peço a Maria de Nazaré que proteja todos os nossos irmãos, aqueles que não pôde estar conosco nessa noite de estudo, aonde eles estiverem agora, que eles possam ser abençoados, que ela ampare toda a nossa família. Agradecer o mentor responsável por esse estudo, a nossa eterna gratidão, aos nossos mentores individuais, muita gratidão por estar sempre conosco, e se teve entre nós algum amigo, parente ou caravana de desencarnado em estudo, seja muito sempre bem-vindo. E dessa forma, terminamos o estudo da noite de hoje. Gratidão, mestre. gratidão. Obrigada, querida. Amores, fiquem com Assim Deus. seja. Obrigada, Boa boa noite, noite. Até a obrigado. próxima. Até a próxima. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Amém, meu amor, te amo.